Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, estamos aqui para falar sobre justamente a questão do ensino médio no Brasil, de ensino no Brasil. Que saiu uma notícia de que estão querendo tirar, do currículo física, química e biologia de forma obrigatória. Então, eu trouxe um representante aqui de cada matéria, para falar isso. Eu representando a física, o doutor Edu, aqui que já é velho no canal, já veio algumas vezes, para falar da área de biologia. E o professor Johnson, ele vai me xingar se eu chamar de professor de novo, o Johnson Vergetorix está aí, que é da área de química. Então, nós estamos três representantes aqui justamente para falar o que pode acontecer, e o que isso vai acarretar para os estudantes e o próprio país. Bom, primeiro, vou dar boa noite ao Edu. Boa noite, Edu, obrigado pela presença. Salve, Thiago. Muito obrigado aí pelo convite. Salve, professor Johnson. É sempre muito bom estar aqui, gente. Muito obrigado mesmo. Valeu pelo convite. Obrigado. E professor Johnson, obrigado pela presença, primeira vez no canal. Ele está sempre aí no chat, ajudando, mas agora é convidado. Boa noite, o Thiago, boa noite, Edu. É realmente um prazer estar no seu canal e falar de um assunto que me preocupa muito. Eu acho Também. que todos os pais deveriam estar preocupados com essa notícia, porque ela começou no Rio de Janeiro e pode se estender por todo o Brasil, prejudicando seriamente a educação do jovem. Exatamente. E é aquilo que eu falo, né? Rio de Janeiro e São Paulo lançam moda, né? Então a gente tem que Sim. falar. E, professor Johnson, as pessoas da primeira vez aqui no canal, o pessoal já conhece aqui, sabe que o Edu é da área da odontologia. Por favor, dá uma palhinha aí sobre quem é você. Bom, eu sou técnico químico de formação, químico industrial, bacharel em química industrial, mestre em ciência dos materiais, doutor em ciências na modalidade materiais. Passei e pós-graduado pela Universidade de Northampton, na Inglaterra, na área de materiais também. E durante 4 anos eu dei aulas no curso de pós-graduação da Universidade Federal do ABC, como professor colaborador, com a matéria Análise de Falha e Mecanismo de Dano. Esse é meu currículo, basicamente. Perfeito. Então, nós estamos aqui com um profissional que também atua na área e é acadêmico, né? E, bom, aqui eu vou começar com a notícia que eu recebi essa notícia, né? Eu vi essa notícia e fiquei assim um pouco estarrecido, com ela. Porque é justamente isso aqui que vocês estão vendo. Vou dar uma aumentada aqui. Física e química deverão ser opcionais no ensino médio no Rio de Janeiro de 2022. Só que não é só física e química. Eles querem tirar, em 2022, as matérias física, biologia e química. Ou seja, os três pilares, da ciência básica. Porque matemática é uma ferramenta. Né? E é uma coisa que realmente não estou entendendo por que isso está acontecendo. São uma coisa, pessoal. Tem gente aqui perguntando se vai começar. A live já começou há 4 minutos. Não tá aparecendo áudio para vocês aí, não? Fala aí no chat se tá tudo ok. Bom, então, isso aqui foi uma discussão na Câmara, na Alesp, na Câmara do Rio, de Deputados, e com base de uma lei, que é essa lei aqui da reforma do ensino médio, eu vou dar uma ampliada aqui. Essa aqui me parece aquela reforma feita por um pedreiro ruim, que vai dar infiltração. Né? E o que diz esse novo ensino médio? Tá aqui, Opa, peraí que eu tô dando zoom no lugar errado. Calma aí, pessoal. Tô com um setup novo, tô meio enrolado aqui. Mas vamos lá. Então, aqui, o site lá da Notícias Paraná, e que fala o seguinte: o novo formato será composto por disciplinas obrigatórias e itinerários formativos, de escolha do estudante.
Dentro da formação geral básica, haverá uma série de componentes curriculares essenciais necessários para os estudantes de ensino médio. Arte, língua inglesa, língua portuguesa, educação física, matemática, química, física, biologia, lá. Né? E as disciplinas de matemática e língua portuguesa serão obrigatórias nos 3 anos. Os componentes curriculares integrarão a base nacional tal, e fala que eles são os seguintes. Ciências matemáticas e suas tecnologias, linguagem e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. O aluno poderá, se desejar, optar por mais um itinerário informativo. Então, o grande problema que eu quero começar a discutir isso daqui é o seguinte. Gente, quando você começa a decidir a sua vida profissional, você está muito jovem. Então, você simplesmente... Estou falando aqui no chat, realmente, é um desrespeito a professores e tal, mas eu não estou nem vendo pelo lado do professor. Eu estou vendo pelo lado da formação do aluno. Eu comecei minha vida como professor, tá? Como professor de cursinho, até. Lá com meus 18 anos, quando eu comecei a dar aula. E eu vi o seguinte, cada vez a gente começa a decidir o futuro muito novo. Eu mudei, voltei, então eu mesmo, com mais experiência, já rodei muito nesse mundão, né? E aí o que acontece? Imagina um garoto de 14 anos, 14, 15 anos, entrando no ensino médio e tendo uma base muito rasteira de ciência no 9º ano, antiga 8ª série, tá? Tendo que ele não sabe o que é física, ele não sabe o que é química, e ele mal conhece biologia, que viu com aquele apanhado de ciências. E aí nós temos o quê? Por que eu trouxe esses profissionais? Porque eu posso responder por parte da engenharia e parte da física. Né? O Edu, ele é da área de saúde. E o Johnson, ele é da área química. Gente, professor Johnson, eu sei que o senhor tem uma apresentação rápida para fazer e eu vou dar a palavra primeiro para você para começar. A antiguidade não é posto não aqui, né, Edu? Tá? Obrigado. Então, tá? E é o seguinte, você como um químico industrial, como que uma pessoa pode querer ser químico, ou químico industrial, ou engenheiro químico, se não sabe o que é química? Me diga. É extremamente difícil. Eu vejo, vou começar, vou dar uma pequena retrospectiva. Esse problema do ensino médio no Brasil começou basicamente com a entrada do Partido dos Trabalhadores do governo federal, quando eles adotaram o bendito do ensino Paulo Freire, onde o aluno passaria direto, você tinha que aproveitar a experiência do aluno para dar aula para ele. Ora, como é que você vai aproveitar a experiência de um aluno de 12, 13, 14 anos no máximo, se ele entrar tardiamente no ensino médio? Você não tem como. O ensino tem que ser regrado, ele tem que ter um pilar e você aproveitar dentro desse arcabouço que é a ciência, mostrar ao aluno como a ciência pode ser aplicada na sua vida, como ela é aplicada. Então, se o aluno não aprende física, não aprende química, não aprende biologia, ele não pode chegar na universidade para fazer um curso de biologia, por exemplo, de química, de física, ou de engenharia mesmo, onde você tem muita física, muitos tratados de física para acompanhar. Então, ele não tem a base. O que a universidade vai ter que fazer? Dar essa base que foi cortada lá no começo. E nós já temos alunos chegando no ensino superior com uma deficiência muito grande. Os alunos não sabem falar, não sabem escrever, eles não sabem fazer conta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 70 anos de idade. No meu tempo, para entrar no antigo curso ginasial, nós tínhamos que fazer prova. Eu tenho até hoje
o meu certificado de aprovação ao ginásio, que era um ginásio público. Quando eu terminei o ginásio público, eu fiquei, assim, desculpa a expressão, como bosta na água, sem saber o que eu iria fazer. Porque eu tinha a ideia de que o que eu decidisse fazer no chamado curso colegial ou científico, né? Porque naquela época haviam dois cursos. Você tinha o colegial, que formavam professores para ensino primário, e você tinha o curso científico, que podia ser técnico ou não. E eu fiquei na dúvida e resolvi fazer técnico em química, que eu gostava muito de corrosão. E durante esse período no curso de técnico de química, eu cheguei a aprender derivada. Nos foi ensinado a todos os alunos como usar uma régua de cálculo. Quando eu fui para a universidade, que eu fiz vestibular para a Universidade Federal Fluminense, eu sou carioca, eu ganhava muito dinheiro, muito cafezinho dos colegas lá, fazendo conta na calculadora, na régua de cálculo, e eles na calculadora, e a gente brincava pelas aproximações. Se era numa parte da régua, era duas casas decimais, se era numa outra metade da régua, 3 casas decimais. Ganhei muito café, muito café. Professor, podia ter ganho cerveja, poxa. Então, veja, o ensino tinha uma base muito mais sólida. Hoje em dia, não tem base nenhuma. Nenhuma. E isso me preocupa muito. Eu vou mostrar para vocês, nessa apresentação que eu fiz, como se encontra o panorama do ensino brasileiro. Antes da gente entrar em toda a discussão, porque eu acho que essa discussão merece ser mostrado um painel. São 9 slides, é curtinho, um painel do que nós temos hoje. Eu vou compartilhar minha tela. Enquanto isso, né, eu só vou corroborar o que o professor falou aqui sobre as questões dos alunos chegarem no ensino superior totalmente cruz, tá? E eu me lembro, né, eu fui coordenador da Olimpíada Brasileira de Física aqui no Rio de Janeiro. Eu não gosto nem de contar os anos, que já fazem muito. E eu tenho 40 anos e eu fiz prova para entrar no colégio que eu estudei no ensino médio. Eu tive que passar na prova. Então, e era colégio particular. Então, o que acontece? Essa questão do aluno estar realmente não preparado, e eu comecei a falar disso na época que estavam falando de cotas ainda. Porque aluno de ensino médio que era simplesmente relacionado com cotistas tal, eles eram obrigatórios a ter vaga na universidade. Só que o problema é que eu falei, a evasão vai ser na universidade, não vai ser no ensino médio, para evitar a evasão escolar. E eu me lembro de um professor de física chamado Caio Lukenkoff, que era o coordenador geral do Rio de Janeiro, da Olimpíada de Física, que era da UERJ, e eu chamava ele que era o maior físico do mundo, o cara tinha mais de 2 metros de altura. E o cara, eu falei com ele, eu estou conversando com ele, eu disse, olha, o que vocês acham disso de transferir para a universidade essa questão de trazer, né, para a universidade coisas do ensino médio? Ele falou assim, Thiago, se eu baixar o nível do meu curso, se eu fizer isso, tá, eu não formo nem físicos nem engenheiro. Eu falei, concordo plenamente com o senhor. Sim. E quando eu comecei a lecionar em nível superior, eu comecei a ver isso, que o pessoal não sabia era nada. Professor Johnson, toca lá. Tá ok. Bom, física e química deverão ser opcionais no ensino médio do Rio de Janeiro em 2022. Qual será o impacto na educação dos jovens? Então vamos começar com um panorama mundial. Vejam só, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento, mede todo o conjunto todo o conjunto que rege uma sociedade. Saúde, educação, segurança, tem vários parâmetros
que eles utilizam para medir isso. Então, vejam só, o país que está em primeiro lugar é a Noruega, seguido pela Austrália, a Áustria, Espanha, Portugal, Argentina, e o Brasil está lá embaixo, Oh, caramba! Acho que aqui, ó, tá aqui o Brasil. 73º lugar. Ou seja, nós temos um caminho muito longo pela frente a ser desenvolvido, a ser trilhado, e esses loucos fazem esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Mapa do analfabetismo no Brasil. Neste mapa, vocês podem ver as regiões com os maiores índices de analfabetismo. Vejam que a região sul e sudeste são as regiões que têm os menores índices. Por quê? São as regiões que têm maior riqueza, são mais produtivas. Em suma, tudo isso facilita com que as famílias possam, inclusive, pagar um ensino particular para seus filhos, que é melhor hoje, sabidamente, do que a escola pública. E vejam que os piores índices se encontram na região Nordeste, Bahia com 12%, Maranhão com 16%, Piauí com 16% também, Acre com 12%, Roraima com 6%. Então vejam só, apesar do Acre estar lá na outra ponta do Brasil, o que dificultaria, o que torna difícil a comunicação, chegar a uma série de inovações, ele tem o Amazonas, que está do lado, tem cerca de 6% de índice de analfabetismo. Então, o problema não é dinheiro, o problema não é estar distante, o problema realmente é política pública de educação. Vamos ao outro mapa. Aqui, esse índice que vocês estão vendo, apesar de ter sido publicado em 2002, ele vai até o ano 2000 somente, por causa do censo que é feito pelo IBGE. Esses dados foram tirados do site do INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, e são dados coletados através do recenseamento, que o INEP utiliza para fazer os seus manuais de política pública. Então, veja só, em 1900, a população brasileira era de 9.728, porque esses números estão vezes 1.000, tá? Então, não é 9.700, é 9 milhões. E nós tínhamos uma população analfabeta de 6 milhões de pessoas, correspondendo a 65%. Em 1920, a população quase que dobrou e a população analfabeta também dobrou e o índice se manteve o mesmo. A partir de 1940, a população cresce, mas a taxa de analfabetismo começa a diminuir. Então vejam que em 2012 nós chegamos com uma população de quase 120 milhões de habitantes, com 16 milhões de analfabetos, mais 13% em relação ao total da população brasileira. Ou seja, houve um avanço na redução do analfabetismo no Brasil até o ano 2000. A partir daí eu não tenho dados, não posso falar nada. Aqui nós temos a distribuição da taxa de analfabetismo por faixa etária e a escolaridade média concluída. Vejam vocês que entre 15 e 19 anos, em 1970, nós tínhamos uma taxa de 24% de analfabetos, com apenas 4 anos de escolaridade concluída. Em 2001, a taxa de analfabetismo baixou para 3% e o número de anos cursados foi para 6. Entre 45 e 59 anos, em 70 não tinha dados. Em 2001, eram 17%, com uma taxa de escolaridade de anos cursados de 5,6.
E repetiu? Repetiu. Vamos pular para esse. Aqui nós vemos a taxa de analfabetismo por estados. Então vejam, São Paulo é o estado, aliás, aqui é Bahia. Bahia é o estado que tem o maior índice de analfabetos, seguido por São Paulo. É justificável que São Paulo tenha uma taxa alta, apesar da sua renda per capita ser muito alta, a mais alta do Brasil, mas isso se explica pelo fato da migração das pessoas do Nordeste, principalmente, terem vindo para São Paulo buscando uma vida melhor do que elas tinham lá nos seus estados de origem. Vejam, Minas Gerais é o terceiro estado, seguido pelo Ceará. Bom, eu esqueci o nome dele. Eu tô com. Thiago? Não, foi candidato a presidente lá do Ceará. Oh, Ciro. Ciro Gomes. Apesar do Ciro Gomes ter feito uma série de modificações no ensino lá no Ceará, mas como os dados são de 2000, não tenho como falar para vocês o que aconteceu nesse período. Aqui nós vemos um gráfico onde nós temos o índice de analfabetismo de 1900 até 1980 ele cresceu, de 1980 com algumas políticas públicas de educação, esse índice começou a baixar. E aqui nós vemos a taxa de analfabetismo na direita, que vai de zero. Então vejam que ela chegou a quase 50% da população brasileira em 1980 e no ano 2000 ela está um pouco acima de 40%, menos que 45%. E a taxa de analfabetismo vem caindo ao longo desses anos. De 1900 até 2000 são 100 anos, né? 100 anos. Nesses últimos 100 anos, a taxa de analfabetismo, ou seja, o fator de crescimento do analfabetismo no Brasil caiu de quase 70%, 76% mais ou menos, para 10%, ou seja, o analfabetismo vinha até 2000 diminuindo no país. Então vamos ver aqui agora como é que é o analfabetismo por faixa etária. Entre 10 e 14 anos, em 96 eram 8,3%. 98, 6,9%. Em 2001, 4,2%. E assim sucessivamente. O que nós podemos observar com esses gráficos é o seguinte, que nas faixas de pessoas mais jovens, até 44 anos, a taxa de analfabetismo reduziu seu crescimento. Mas a partir de 45, de 45 anos até 60 ou mais, ela se manteve praticamente estável e com uma pequena redução, ou seja, ela está praticamente estável. Aqui nós temos um outro gráfico mostrando a curva de analfabetismo por unidade da federação, que esse gráfico é uma representação daquele mesmo gráfico de barras que nós vimos anteriormente, ou seja, não tem nada de novo, mas cada um que estiver aí pode olhar a taxa de analfabetismo em seu estado. Bom, basicamente é isso, ou seja, nós temos, para o compartilhamento, nós temos um nível de analfabetismo muito grande no país. Isso é culpa de quem? Existem, não vamos dizer culpa de alguém, vamos dizer que são algumas políticas públicas de educação malfadadas, né? E nós tivemos, então, nos últimos 15 anos, a política do Roberto Freire, onde o aluno passa mesmo que não seja aprovado. O professor é obrigado a aprovar o aluno. Então, o aluno chega na universidade ou
quando chega, porque a evasão é muito grande, a evasão é enorme na escola pública, se ele conseguir chegar até a universidade, ele não está sabendo nada. E agora querem retirar as matérias que são mais básicas dentro das ciências. A química faz você entender como a poluição age, como age a corrosão, por que as coisas são corroídas. Tem uma série de aspectos do mundo que são explicados pela química, pela física e pela biologia. E o aluno chega na universidade sem saber nada disso. Era isso que eu tinha para falar, meu grande amigo Tiago. Deixo Pois agora com vocês. Edu, ele é da área de química, né, e como até mesmo química industrial. E aí eu te pergunto, Edu, você que é da área de saúde, e para de roçar aí nessa sua mesinha que tá... você que é da área de saúde, né, me diga uma coisa, como um médico, um dentista, um fisioterapeuta, né, e outros mais da área de saúde, um enfermeiro, técnico de enfermagem e tal, vão chegar numa área de saúde sem biologia? Será que vão continuar falando que RNA mensageiro altera DNA pro resto da vida? Sim, eu vou compartilhar aqui, Thiago, uma apresentação de PowerPoint, por gentileza. Você pode compartilhar aí, por gentileza. Isso aqui. Seguinte, eu sou cirurgião dentista, certo? E a odontologia, ela é uma profissão que ela agrega muito desses conceitos todos, tanto de física, de química, como de biologia, às vezes até mais do que medicina, tá? Porque a odontologia ela tem uma dependência muito grande, por exemplo, de materiais dentários, que são biomateriais que utilizam tanto conceitos de física quanto de biologia. Por isso que, por exemplo, na FUVEST, no vestibular da FUVEST, pelo menos na época que eu fiz, no sistema de vestibular que era vigente na época, isso já fazem aí, eu fiz vestibular em 90 e 91, tá? Física, química e biologia tinha peso 2 na prova. E matemática também tinha peso 2, eram as 4 grandes matérias, e português também, tinha um monte de peso 2. Mas essas 5 matérias elas tinham peso 2, principalmente química, física e biologia. Na época, eu não entendi muito bem o porquê que tinha peso 2. Na época, eu tinha 17 anos, quando eu passei, eu falei, putz, o pessoal tá viajando, né? Isso é coisa de USP, no mínimo, né? Na hora que eu fui ver, depois que eu passei na faculdade, que eu vi que não era nada disso. E por quê? Por causa do seguinte. Vamos lá. Em que a gente usa a química em odontologia? Em quais matérias você usa a química? Você usa em bioquímica, certo? Você usa em materiais dentários, em histologia e citologia. Materiais, bioquímica é óbvio que você usa, né? Eu costumo falar que o ciclo de Krebs que você aprende no segundo grau, se você acha que esse ciclo de Krebs é difícil, é porque você não estudou ele em detalhes em bioquímica, entendeu? É um monte de elétron que está pulando lá, que às vezes você não sabe, você batendo o olho, se você não estudar, você não sabe dizer para onde esses elétrons vão, tá? Então, o que acontece? É imprescindível o estudo de química para você entender a bioquímica, tanto da química normal quanto a química orgânica. Eu achava que eu nunca mais ia ver mol, molar na faculdade, esses conceitos químicos, eu fui ver em bioquímica. Eu achei que seria apenas um passeio pela química orgânica, mas não foi. Tá? Daí você tem materiais dentários, certo? Por exemplo, composição química de resina, materiais como bis-GMA, resina acrílica, né? Isso é todo material odontológico que tem uma composição química e você tem que saber química para saber se ele é compatível com os tecidos orgânicos, tá? Do corpo humano. Você tem histologia e citologia, que é o estudo de tecidos, estudos de células, porque os tecidos e as células se comunicam através de reações químicas, certo? E impulsos elétricos causados também por reações químicas dentro das células, você tem que saber isso, inclusive,
para você saber como é feita a transmissão de dor. Radiologia e imagiologia também, você tem que saber o efeito químico e biológico que você vai ter, por exemplo, de uma determinada radiação. Você tem que saber de química, no caso, para revelação de radiografias, de chapas de raio-x. Você tem que saber muita química sobre isso também, para você saber aonde que um revelador faz, o que um fixador faz. Farmacologia, então, uma coisa que usa química direto, farmaco, entendeu? Que é o estudo de como a medicação ela vai entrar no seu organismo, qual ação ela vai ter em determinada célula, qual receptor ela vai estimular para ela ter ação, qual organela intracelular ela vai estimular ou inibir. Você tem que saber, isso tudo é feito através de processos químicos que você estuda. Imunologia, isso é o estudo da nossa imunidade. Eu vi aí o pessoal falando aí sobre vacina. Por favor, quem está falando aí que vacina não funciona ou que precisa de 10, 20 anos para saber se ela funciona, pega um tratado de imunologia e vai estudar, entendeu? Vocês vão ver que a coisa é muito mais complexa do que pensa a vã consciência de vocês, tá? E tudo isso é mediado por sistemas químicos. Anestesiologia também, são diversos anestésicos, você tem que saber a ação deles, porque são químicos que você está colocando dentro do organismo do paciente, e dependendo da condição do organismo, alguma substância química ou outra, ela pode ser indicada ou contraindicada, você pode até matar o paciente se você der uma anestesia errada ou se você receitar um remédio errado. Então, e todo esse embasamento aí, você tem que ter tido no segundo grau. Todo embasamento, porque senão você não consegue acompanhar. Você não consegue acompanhar. Porque professor de faculdade, pessoal, é aquela coisa. Não é que nem professor do segundo grau que vai lá, que escreve na lousa, com paciência, você levanta a mão, entendeu? Não, professor de faculdade, o cara vai vomitando 2, 3 capítulos por aula, entendeu? Se você não ficar ligado, você fica para trás muito facilmente. Se você der uma pescada, você fala, puta merda, perdi o fio da meada. Entendeu? E daí vai ser muito difícil você. Então você tem que estar com o conceito básico das 3 matérias muito afiado já para você poder acompanhar 100% isso. A física, onde entra? A física, mais uma vez, ela entra em materiais dentários. Por exemplo, o dentista, por exemplo, ele aprende a fazer solda, ele aprende propriedade de liga metálica, ele aprende sobre corrosão, sobre módulo de elasticidade, ponto de fratura. Tudo isso a gente também aprende, sobre deformação dos materiais. Isso aí são conceitos de física também que você tem. Na bioquímica também, porque a química e a física elas andam juntas, tá? Prótese dentária é uma coisa que você usa muita física para você fazer distribuição de carga. Tá? Principalmente em prótese fixa, você tem que saber aonde você vai fazer a sua carga, onde vai incidir a mordida, para você poder fazer uma distribuição dessa carga, e aí entra muito a questão da física também. Prótese parcial removível, que é ponte móvel. Ponte móvel faz alavanca sobre os dentes, você precisa saber conceito de alavanca, certo? Uma alavanca interpotente, por exemplo, você precisa saber o que essa alavanca faz, e como ela vai se comportar, essa prótese, sobre os dentes. Se não, você pode, numa prótese removível mal planejada, você pode amolecer todos os dentes. Ela pode literalmente fazer você perder todos os outros seus dentes de suporte, se ela estiver mal planejada. E tudo isso você faz através de conceito de alavanca. Entendeu? Arquimedes ia ficar louco para planejar uma prótese removível. Prótese total, que é dentadura, também é outra coisa que você utiliza muita questão de alavanca, questão de pressão atmosférica, questão de adesão. Tá? Adesão molecular. Implantodontia, para você colocar implante, você também precisa saber física, para suporte de carga, para saber o quanto que o implante vai suportar, a direção que o implante ele vai direcionar essa carga mastigatória dentro do osso, quais os pilares ósseos que você vai conseguir distribuir essa carga, isso influencia na posição onde você vai colocar o implante, você vai colocar o implante numa zona de resistência, numa zona mais frágil. Radiologia e imagiologia são radiações ionizantes. Você precisa saber conceitos de física para você saber a dose de radiação que você vai dar no paciente, o ângulo de incidência,
No caso de uma radiografia panorâmica ou de uma tomografia, de um princípio de fulcro entre o ponto de emissão da radiação e o sensor do aparelho, e naquele ponto de fulcro, isso é, no eixo do giro que você vai ter, certo? É lá que vai se formar a imagem de uma tomografia. Você precisa saber conceito de física para isso. E ortodontia e ortopedia facial, cujo diagnóstico, certo? Ele é dado por fórmula matemática, não sei se vocês sabem. Quando você vai colocar um aparelho e naquela pastinha que vem aquele monte de radiografia, vem umas tabelas com um número. Aquilo lá é fruto de cálculo matemático que você vai fazer. Entre a tangente, seno, cosseno. Você precisa aprender tudo isso também. E os conceitos de física envolvidos nisso também. Conceitos de angulação, para você poder determinar para onde a sua mandíbula ou sua maxila está crescendo. No caso, a maxila de uma criança. Você poder fazer a previsão. Tudo isso é feito através de cálculos e tabelas matemáticas que você tem. Olha só, isso aí numa faculdade de odontologia, que a turma acha que vai chegar lá, só vai ver biologia, só vai ver dente. Entendeu? E, por fim, a biologia. Tá? A biologia é a grande base da área da saúde. Histologia e citologia, que eu já falei, para saber o funcionamento de células. Bioquímica, anatomia, você precisa saber também. Você vai usar biologia, imunologia, parasitologia, antropologia, para você saber a evolução, certo, do ser humano, das arcadas, como isso veio evoluindo através do tempo, como a evolução ela foi priorizando o mais adaptado, não o mais forte ou o mais inteligente. A própria bioquímica também entra conceitos de biologia, materiais dentários para saber biocompatibilidade, todas as próteses também, implante, clínica integrada, cirurgia. Cirurgia não é apenas a questão da habilidade, você precisa saber muita anatomia, muito princípio biológico para isso, cariologia, genética, você também estuda na faculdade, porque a gente atende na faculdade pacientes sindrômicos com síndromes genéticas, como síndrome de Leinfelder, síndrome de Blatt, síndrome de Down, paralisia cerebral, a gente atende esses pacientes, isso aí tudo vem de conceitos biológicos que você tem que saber, que você aprende lá no colegial, lá no segundo grau, como genética básica, etc. Estomatologia, que é o estudo, por exemplo, de lesões pré-câncer ou cancerígenas também. Você tem que ter esses conceitos que vêm lá do segundo grau, entendeu? No qual, quando você vai aprofundar na estomatologia, semiologia, que é diagnóstico, ortodontia, ortopedia facial também, que eu já falei, e todo o resto que você tem, que seja apresentado numa faculdade de odontologia, tá? Deixa eu parar aqui a tela. Perfeito. Então, desculpa, continua. Pois não, pode falar. Não, eu só vocês falaram perfeitamente. Existe uma escalada de conhecimento, né? Aí eu pergunto a vocês, aos amigos que estão no chat, as pessoas que vão assistir isso depois, eu pergunto o seguinte: quem que vai decidir que matéria vai ter? Vai ser o responsável ou vai ser o aluno? E outra, um aluno de 14, 15 anos que não conhece, tá? que fala assim, mas você vê química e física no nono ano, na oitava série. Você não vê. Você não vê. E muitas escolas, principalmente escolas públicas, não têm professor, e quem dá essas matérias, mas normalmente o cara é formado em ciências biológicas. Tá? O cara formado em ciências biológicas, ele pode dar física e química para a oitava série, ou nono ano, mas não vai dar como um físico ou um químico. Sim. Tá? É diferente. Eu cansei de ver, né? Eu tenho uma amiga que é formada em ciências biológicas, ela cansou de vir tirar dúvida comigo. Tá? Isso não é demérito, ela não foi formada para isso. Tá? Agora, seria a mesma coisa se eu querendo me meter da aula de português. Ia ser uma porcaria. Então, o que acontece, pessoal? Como que um aluno, tá, de 13, 14, 15 anos, totalmente 14, 15 anos, 16 anos, tá, vai escolher sem saber o que é química, o que é física, o que é biologia. Ele só sabe o seguinte: física e química é difícil, é chato. Tá? Então, o moleque, ele vai querer o quê? Não vou querer, para que eu vou estudar mais? Né? Para que eu vou ter que escolher? Eu posso escolher só uma coisinha, né?
Aí o cara vai falar, não, olha, eu vou fazer direito. Vou fazer direito para não ter nada disso. Aí, meu amigo, pega alguma coisa de alguma perícia que você tem que ter pelo menos o básico. Sim. Você, ó, toma. Aí o que acontece? Ah, mas eu vou fazer história, tá? Aí você tem na faculdade de história algo ligado ao quê? A arqueologia. E quem é que determina de que ano aquela múmia vem? É a física e a química. Então, pessoal, e não tem para onde fugir. E a gente toma decisão muito novo. Como que vou repetir, como que um garoto vai saber se eu, por exemplo, antes de querer ser físico, eu quis ser bombeiro, eu quis ser arqueólogo, eu quis ser historiador, eu quis ser 500 mil coisas, até numismático, que eu adoro colecionar moeda. Eu quis ser 500 mil coisas. Eu vim decidir ser físico no terceiro ano do ensino médio. Então, pessoal, a gente escolhe muito jovem. E eu, depois da física, ainda fiz engenharia. Eu sou formado em engenharia de petróleo. Então, pessoal, o que acontece? Você escolhe muito novo e, me desculpa, um garoto que sonha ser médico, tá? Desde pequeno, aí de repente pega uma biologia pela frente e vê que ele não tem aptidão para aquilo, ele muda de carreira. Ele vê que, poxa, para mim matemática e física é mais fácil. Eu vou ser engenheiro, não vou ser médico. De repente você está matando um bom engenheiro e criando um médico ruim. Sim. Então, e tem a pessoa ela precisa ter aquele gostinho da coisa, sabe assim? Ela precisa viver no segundo grau, tipo assim, uma série de experiências bacanas, entendeu? Com diversas áreas do conhecimento, para poder ter pelo menos uma noção. E mesmo assim, às vezes ela pode chegar na faculdade e quebrar a cara, entendeu? Mas pelo menos ela vai direcionando mais ou menos na área dela. Fora também, desculpa aí, Thiago, fora também que existe uma formação muito importante em termos de cultura geral que a pessoa tem que ter. Justamente para quê? Para o cara não chegar lá na frente com 40 anos de idade e acreditar que a Terra é plana, que vacina tem chip, tipo assim, que você vai tomar vacina que vai roubar a tua alma, que o termômetro de testa vai furar sua cabeça, entendeu? Para não falar esse tipo de bobagem. Porque a pessoa estudando assim, a turma já está falando esse monte de besteira. Daí, se você tirar essas ciências duras, certo, do currículo, que é física, química, biologia principalmente, acabou, entendeu? Por quê? Porque são ciências que são baseadas em evidência. São as chamadas ciências duras. Tem as ciências duras e as ciências moles, né? As soft sciences. Seria filosofia, sociologia, onde às vezes a opinião importa mais do que realmente aquilo que você está vendo. Agora, na questão da ciência dura, onde você pode fazer trabalhos, se você consegue traduzir aquilo para uma linguagem matemática, para uma linguagem muito lógica, muito racional, você não pode tirar isso, você não pode tirar essa oportunidade do aluno para ele ter esse tipo de vivência. Tem uma outra... Estou revoltado. Tem um outro aspecto também, Edu. As ciências duras, elas te aguçam o raciocínio. Você raciocina mais rapidamente. Você consegue enxergar coisas que outras pessoas que não têm essa formação não conseguem, né? Por isso, os benditos terraplanistas ficam dizendo que foguete não anda no espaço, que essas coisas loucas que são característicos de pessoas que não tiveram o básico de ciência. E a física, a química e a biologia, elas nos trazem esses raciocínios, esses entendimentos. É muito importante que essas ciências fiquem incorporadas ao indivíduo. Senão ele não consegue nem entender o mundo que ele vive. Esse é o problema. Ele não consegue entender o mundo que ele vive. E eu não sei, se isso ficar optativo, vai ser terrível, terrível. Sim. E o meu medo é que essa ideia
se alastre pelo Brasil. Se alastre pelo Brasil. Perfeitamente. Como eu disse no início, né, Rio e São Paulo geram sempre. Acho que caiu aí, Thiago. O Thiago está mudo. Eu acho que o Thiago caiu lá. Assim, mas aquela coisa assim, né? Na verdade, o que acontece assim? Olha só, a gente já está vivendo numa tremenda crise aqui em relação, Johnson, à própria produção científica. Ó, o Thiago voltou. Voltei. Voltou. A Net Rio me sacaneando, mas vai. Pode continuar, Thiago, pode continuar. Não, é isso que eu ia falar, entendeu? Essa questão, né, das pessoas não terem a chance de escolher, ou então, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, Edu, para de bater. Por exemplo, a mãe sonha que o filho seja um médico, né? Qual mãe não sonha que o filho seja um médico? Aí vai lá e fala, não, você tem que ser médico, aí vai lá, escolhe pelo aluno, o aluno não tem essa aptidão. Tá? Então, o aluno, às vezes, ele vai deixar de estudar uma coisa, até história, né, por essa escolha, principalmente optativa, tá? De você simplesmente fazer assim, olha, eu estou perdendo um historiador para ter um médico ruim. Então, pessoal, volto a dizer, eu só escolhi física no último ano. Se você falar que no último ano do ensino médio, você poder optar tal, e aí transfere para a universidade. Não tem isso, pessoal. Na universidade é diferente. No ensino médio e no ensino fundamental, nós temos o quê? Anos de estudo. No primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Na universidade são semestres. Eu me lembro que eu peguei um livro de física quântica dessa grossura em 6 meses. Livro de cálculo também dessa grossura em 6 meses. Eu tive cálculo 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, aí o que acontece? Eu vi as pessoas chegando na faculdade, tanto estudando comigo, ou pessoas que eu dei aula, o cara ia fazer física, ia fazer engenharia, e não sabia o básico de física do ensino médio. Aí eu chegava para lá para falar de alavanca, eu chegava para falar de campo elétrico, uma coisa básica, e o indivíduo não sabia. Aí eu falei assim, eu teve um dia que eu me irritei, eu falei assim, meu amigo, o que você está fazendo nesse curso? Se você vem fazer engenharia e não sabe física, você não tem que estar nesse curso. Me desculpa. Entendeu? O aluno ficou puto lá, fala, não, pô, eu fui real. O cara atrasava a aula. Eu aceito o cara ter dificuldade. Tá? Eu aceito a pessoa ter dificuldade. Mas quando você entra no nível superior, para você dar o seu direcionamento na tua vida, às vezes falta uma pessoa para assim, meu amigo, você não serve para isso. Porque você pode estar matando um profissional excelente. Eu me lembro que quando eu fui gestor de uma multinacional, eu tinha um funcionário que ele estava na área de marketing comigo. Tá? Eu era da área técnica, mas englobava, meu setor era gigantesco. E esse cara fazia o marketing. Eu falei, só que ele era um cara financeiro genial. Ele pegava erros de tabela, às vezes que eu, digitando, eu cometia. Ele falou, pô, Thiago, tá errado aqui. Eu falei, pô, você tá certo. Na hora, o que eu fiz? Quando eu comecei a ver a aptidão dele, eu cheguei na diretora e falei, olha, esse cara ele não tem que estar comigo. Esse cara tem que estar no financeiro. Aí, né, isso já faz alguns anos. Hoje, ele trabalha com investimento. E o cara é um puta profissional. Então, pessoal, às vezes falta pessoa chegar e falar assim, olha, você não serve para isso. Mas quem é que vai decidir isso por você? Ninguém. Você que tem que tomar essa decisão. E com 13, 14, 15 anos, você não toma essa decisão. Não, jamais. Me diz qual filho de vocês, neto, irmão, irmã, que for primo, com 15 anos tem maturidade para decidir o que vai ser o resto da vida. Para não estudar física, não estudar biologia, não estudar química, não estudar português, não estudar história, não estudar geografia. Não tem maturidade para isso. Sim. Você pode falar, Perdão, Johnson, desculpa, pode falar. Aproveitando o gancho do Thiago, eu tenho um primo, né? Primo por afinidade, porque é primo da minha mulher, ele é dentista.
inclusive professor de odontologia na USP. Provavelmente você, Edu, tenha tido aula com ele, que é o Roberto Sugaia. Sim. Conheço ele. O Roberto teve um aluno que era um péssimo aluno. O cara também falou para ele: o que você está fazendo aqui? Ah, porque meus pais querem que eu seja dentista. Aí ele falou: não, rapaz, você tem que procurar a tua vida. Sabe para onde o cara foi? Para o curso de artes cênicas. E se deu muito bem. Sim. É isso aí. Porque era o que eu falo. gostava. É isso aí. Eu me considero, hoje, um profissional muito realizado. Apesar de não ganhar muito dinheiro com a profissão. Porque desde o momento que eu parei de fazer o científico, no primeiro ano eu falei: não, vou parar. Fiquei um ano pensando na vida. O que eu ia fazer? E resolvi fazer química. E me senti em casa. Aquilo foi entrando no meu sangue, foi entrando na minha alma, e hoje eu me sinto uma pessoa realizada com a profissão que eu escolhi. Sim. Mas o quê? Eu já estava com 17 anos. 17 anos. Não, 17? Não. Com 19 entrei na universidade, 16 para 17 anos, por aí. Sim. E eu senti, como diz o pessoal das igrejas, né? Senti o chamado de Deus. A minha história é um pouquinho diferente. O que acontece? Meu pai era dentista, o meu pai, né? E eu tenho duas irmãs mais velhas. Então, uma delas, uma é 10 anos mais velha, a outra é 7 anos mais velha. A mais velha de todas começou a fazer medicina. Eu gostava daquilo, mas eu não gostava da ideia de pegar de dar plantão. Entendeu? Porque eu via ela dando plantão, aquela coisa toda, aquela loucura, e eu não gostava disso, né? E a outra acabou fazendo direito, que eu gostava muito menos, entendeu? Eu nunca tive aptidão para ser advogado e nunca tive aptidão para ser engenheiro ou físico, por exemplo, porque matemática nunca foi o meu forte. Aquela questão da abstração matemática nunca foi muito o meu forte. Física e química eu ia bem, porque eu conseguia imaginar aquilo que eu estava mexendo. Agora, matemática, pelo nível de abstração, eu nunca fui muito bom. E eu sempre acompanhava meu pai nos empregos dele como dentista, às vezes eu ia lá, ficava fuçando, eu gostava daquilo, gostava de cheiro de consultório, entendeu? Eu gostava quando ele fazia, por exemplo, que ele pegava um provisório e esculpia um dente na mão. Eu achava aquilo sensacional. Meu pai era um cara com uma habilidade manual muito desenvolvida. Né? Meu pai, você pegava qualquer coisa, ele esculpia. Meu pai, ele era um artista, não apenas na odontologia, mas em todo o resto, né? E eu fui gostando daquilo, eu fui curtindo. Até que um dia, quando eu fui prestar, o meu pai estava preocupado porque ele falou: pô, mas medicina tem mais emprego, né? Odontologia está um pouco mais restrito. Você não vai fazer medicina? Eu falei: pai, eu vejo a vida que a Adriana está levando, etc. E eu não quero pegar e né, ficar em hospital, essa coisa toda. Tudo bem. Daí eu peguei, fui fazer odonto, né? Só que daí dentro da faculdade eu descobri a ortodontia, ortopedia facial e descobri a cirurgia e depois eu descobri que o dentista tinha uma área de atuação hospitalar. Isso é, o que acabou acontecendo? Eu acabei depois fazendo uma pós em oncologia e odonto hospitalar e trabalhei em hospital. Não consegui fugir do hospital, entendeu? Pois mas o que acontece? Para a gente ver como a coisa dá volta, tipo assim, às vezes a gente é muito jovem, você não consegue enxergar muito mais para frente. Né? Mas depois você vira e fala: puta, tudo aquilo que eu fiz acabou me trazendo no ponto onde eu estou hoje. Então, assim, é importante você ter uma gama de conhecimentos para facilitar a sua escolha. Né? E facilitando a escolha, você poder chegar lá na frente e poder mudar de caminho, para você não ficar perdido. E estão querendo tirar isso do adolescente, estão querendo tirar dessa forma o poder amplo de escolha que ele vai ter. Concordo. E só uma coisa, nós já estamos encaminhando aqui para o final da live, e eu quero deixar um pedido
para vocês que são pais, que são tios, que são avós. Primeira coisa, né, não são vocês que vão escolher a carreira, vocês podem orientar. Tá? A aptidão é da pessoa. Mas, por favor, se tiver que escolher matéria, converse com a criança, converse com o adolescente, façam ele fazer todas as matérias. Todas são importantes. Tá? Para o desenvolvimento, para o aprendizado, para a formação não só como pessoa, mas como cidadão. Formação geral é importante. Tá? Para não chegar que nem imbecis lá de fora, perguntar, né, se existe girafa na Amazônia. Né? Então, ou seja, e outras coisas mais. Tá? Então, a formação geral é importante, sim. O conhecimento geral é importante, sim. E nesse ponto, o âmbito de conhecimento geral do Brasil, pelo menos, deveria ser excelente, porque tem grade curricular para isso. Tá? Você pode fazer, junto com o ensino geral, um ensino técnico específico. Várias pessoas que estudavam comigo no ensino médio faziam escola técnica à tarde. Eu estudava de manhã, eles faziam escola técnica à tarde. Agora, transferir isso para a universidade, você vai estar matando o ensino superior do Brasil. Sim. Porque eu quero ver você fazer um curso que é de 4 ou 5 anos, né? 4 cursos de física e química, 5 de engenharia e 5 de odonto, de medicina, sei lá, pouco com 10, sei lá quanto tempo as pessoas levam. Acontece o seguinte, tá? Se você transferir para a universidade, né, obrigações do ensino médio, ou você não forma físico em 4 anos, vai formar em 5, ou então alguma dessas matérias será suprimida. Tá? Alguma dessas matérias importantes para você formar um físico, um engenheiro, ou um médico, ou um odontologista, ou o que for, um biólogo, ou um engenheiro químico, alguma dessas matérias serão né, retiradas para você manter a carga horária, que existem custos. E aí, meus caros, essa é a questão. A faculdade de física são em 4 anos. Tá? Teve uma pessoa aqui que falou que com eles formaram mais 2. Comigo se formou eu e mais um na faculdade de física. Na minha turma de química se formou 5. É isso aí. Então, na minha turma, metade não se formou na minha turma. Metade ficou para trás. Existe essa evasão já no ensino superior. Agora, se você colocar pessoas mais e mais incapazes, ou seja, que não tiveram a base, se você não cimentar a base, nós não teremos mais físicos, engenheiros, químicos e, quiçá, médicos no Brasil. Tá? Então, eu vejo também isso com um olhar muito crítico, um olhar temerário, temendo, sim, pelo futuro. Tá? Bom, professor Johnson, dê suas considerações finais aí, por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade e também pedir encarecidamente a pais que peçam aos seus filhos que façam essas matérias. Elas são importantes. Cultura de gerente de banco, como eu costumo dizer, a gente aprende lendo um jornal ou uma revista em quadrinhos. Mas ter cultura sólida somente com as matérias duras que a gente tem que aprender. E isso é extremamente importante para qualquer ramo, para qualquer cadeira, qualquer curso superior que ele vinha fazer mais tarde. Mesmo para ser advogado, ele vai precisar dessas matérias para entender, para ter um raciocínio mais rápido, podendo entender de uma forma melhor e mais nítida o que ele tem que enfrentar e o que o cliente dele necessita. Eu agradeço muito a todos que estão aqui no chat conosco. Espero poder participar em outras oportunidades aqui no canal, se o Thiago me suportar. Já está convidado, amigo, já está convidado. E agradeço muito. Boa noite. E desejo a todos uma excelente noite. Obrigado. Edu, dê aí suas considerações.
Bom, eu concordo em gênero, número e grau com o Johnson e com o Thiago. Eu acho que você, qualquer mais dessas matérias duras que você estuda, você forma uma metanoia, isso é, você modifica a sua mente para uma base de raciocínio mais científico, entendeu? E com isso, aquilo que o Johnson falou, você começa a entender o mundo, porque você pode ser um advogado, você pode ser um artista, por exemplo, mas você vai querer entender, pelo menos minimamente, como um foguete consegue subir, por exemplo. Entendeu? Você tem que entender minimamente como uma ponte consegue ficar certo, como a sua casa vai ser construída. Isso é até uma questão de cultura geral. Gente, é o seguinte, a gente tem que recusar a burrice. Você não ser burro é uma opção que você faz. Você não ser idiota, você não ser burro. Certo? A atual onda de burrice, de idiotice, de ignorância que a gente está vivendo é porque muitas pessoas não estão se recusando a serem burras, ignorantes e idiotas. Por quê? Porque elas estão recusando aquilo que é mais básico que é o estudo. Certo? Elas estão recusando aquilo que fez uma revolução civilizatória na humanidade nos últimos 200 anos, que nos tirou de uma situação de barbárie. Entendeu? E cuja produção de conhecimento remonta a quase 2 milênios, se não mais. Então, pessoal, o que acontece? A gente não pode colocar todo esse esforço a perder por causa de uma decisão estúpida do governo do Rio de Janeiro, que pode passar para São Paulo, que pode ser uma coisa nacional e que só vai piorar o nosso país e vai deixar nosso país mais na rabeira ainda da educação do que ele já está. Entendeu? Perfeito. E aí, Bom, aí também quero agradecer também ao Thiago mais uma vez pelo convite, ao Johnson também. É sempre bom estar aí, estar conversando aí com eles, né? E espero também ser convidado, se o Thiago me suportar também, porque eu e o Johnson também a gente gosta de encher o saco do Thiago também. tranquilo, tranquilo. É sempre bom conversar com pessoas interessantes. E sabe que o meu canal aqui eu só trago as pessoas que eu considero top, né? Então, né, para estar aqui quer dizer que eu considero realmente top. E para que ele esqueceu de fazer o jabá, ele tem um canal muito bom chamado Mundo Over Mundo, tá? Mundo Over Mundo, que é um canal de atualidades, um canal de estilo de vida, né? Um canal que não tem essas questões de estresse, de lado A, lado B, política A, política B, não, só tem coisa boa. Às vezes ele faz umas comidas lá que eu fico torto lá de fome, esse cara aí. Bom, valeu, pessoal, obrigado. eu quero agradecer a todos aí que estão presentes e pedir mais uma vez, se conversem com os seus filhos, se essa insanidade passar, tá? Eu não estou aqui advogando causa de professor, tá? Até porque eu não sou mais professor, então não estou advogando em causa própria. Não estou falando em nome de uma categoria que pode perder emprego, não estou falando disso, estou falando de formação, tá? De um profissional, de uma pessoa, né? Formação de um indivíduo, onde que você tirou o direito de escolha, tá? O direito dele escolher, não escolher a matéria, mas escolher, de repente, ele entra numa faculdade, de repente, caraca, não é isso que eu quero. Mas eu não tenho mais base para fazer nada na vida. E aí? Você perdeu quanto tempo da sua vida? É isso que eu quero falar, deixar como recado para vocês. E conversem com seus adolescentes, faça com que eles entendam que é importante estudar de tudo. Tá? O conhecimento é geral. E lembre-se, a ciência nos fez, o método científico, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que nos fez sair, tá, da Idade Média de luta de espadas, tá, para a corrida espacial. Se você pegar toda a história da humanidade antes do método científico e depois do método científico, o salto é exponencial. Tá? Então não deixem perder isso na nossa veia. A curiosidade, a ciência, mesmo que você não venha ser um cientista profissional, mesmo que você não venha ser algo assim, porque só de você olhar para o céu e ter curiosidade de saber por que ele é azul,
Só de você ter a curiosidade de saber por que uma formiga não pode ter o triplo do tamanho, senão ela quebra, ela morre, não consegue, tá? Só por você ter uma curiosidade, né, de você ter, né, cara, formiga da mesma estrutura, né, você não consegue fazer uma formiga 100 vezes maior. Só de você ter uma curiosidade de olhar uma cena de um filme e falar, pô, será que aquilo é real? Será que aquilo acontece na realidade? Isso aí já pode mostrar para você sua curiosidade científica. E se você não tiver a base, tá, você vai continuar sendo ignorante no assunto e simplesmente podendo ser enganados com muitas fake news que eu, Edu e o professor Johnson combatemos aí na internet. Tá certo? Obrigado a todos os amigos que estão presentes no chat. Professor Johnson, seja bem-vindo pela primeira vez no canal, volte sempre. Edu, já é de casa. Forte abraço a todos, pessoal. Até a próxima.